trazida também por centenas de ouvintes, de brasileiros que vivenciam agora esse momento da pandemia. E para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com o psiquiatra Dr. Frederico Félix. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, especialista nesse assunto. A gente até bateu um breve papo, né? Trocamos aqui sobre a mensagem do ouvinte antes de entrar no ar. E o Dr. Félix traz para a gente aqui uma reflexão super importante sobre esse momento da pandemia, né, Dr. Frederico Félix? Boa tarde. Oi, boa tarde, Pétria. Eu não tô te vendo, é assim mesmo? É assim mesmo, você me vê pelo YouTube, mas aqui eu tô te vendo e tá perfeita a transmissão. Eu Tá trazia para legal. você essa questão das fobias, né, doutor Frederico? E você me falava que é algo que vem acontecendo demais. Isso é algo que os especialistas estão acompanhando de perto. Em particular, o gancho com essa mensagem do Esper, o que a gente pode trazer para o nosso ouvinte, hein, doutor Frederico? Quando a gente fala em transtorno de estresse pós-traumático, a gente está basicamente falando de um transtorno que está no espectro dos transtornos ansiosos. Apesar do ouvinte ter mandado essa dúvida, essa queixa, essas sensações que ele está experimentando, quando a gente fala de um estresse pós-traumático, via de regra, a gente está falando de alguma pessoa que passou por uma situação catastrófica ou de quase morte. O que a gente está percebendo na atualidade, com as novidades da pandemia, é que muitas vezes algumas pessoas não precisam sequer passar por essa situação direta de quase morte ou de exposição pessoal à doença para também desenvolver sintomas que caracterizam um estresse pós-traumático ou que desencadeiem toda essa síndrome de ansiedade generalizada ou pânico, né? Então, dentro desse escopo dos transtornos ansiosos, estão aí englobados toda essa sintomatologia que muitas vezes é extremamente incapacitante para a pessoa, porque ela se traduz não só num sofrimento psíquico, mas também em sintomas físicos, tremores, falta de ar, formigamento, dor no peito, sensação de que vai desmaiar, alterações de pressão arterial, alterações de ritmo cardíaco, distonias musculares, né? E muitas vezes essa pessoa acaba até indo parar no pronto-socorro, achando que vai infartar, achando que vai ter um AVC, e na verdade os exames físicos são feitos, está tudo bem do ponto de vista fisiológico, e toda essa sintomatologia rica e florida se deve, de fato, a alguma coisa que está no espectro dos transtornos de ansiedade generalizada ou pânico. Então, esse estado aí que o seu ouvinte está experimentando, muito provavelmente está dentro desse espectro. E doutor, nesse sentido, o que é o processo, o melhor processo para essas pessoas que hoje estão passando por essa aflição, seja ansiedade ou chega até o pânico? A procura de um especialista primeiro é muito importante, né? Até porque a minha dúvida é, esses quadros, eles podem se agravar? Muitas vezes a gente não leva em conta, né? Você acha, eu tô com uma aflição, é uma ansiedade, tô muito ansioso. Aí a pessoa vai, às vezes até come mais, né? Tem isso, essa relação com a comida. É importante acompanhar de perto e desde o início, não, doutor Frederico? Sim, é muito importante ter esse olhar acolhedor, né? Porque muitas vezes esse ato de adoecer já é meio mal visto, né? A pessoa já é vítima daquele preconceito de que tá doente, já é apartado da sociedade. Muitas vezes a pessoa que está nessa condição de doença ou de fragilidade experimenta sensações, falando especificamente de transtornos ansiosos e de estresse pós-traumático, muitas vezes essas pessoas experimentam sensação de culpa e sensação de vergonha, né? Poxa vida, adoeci, né? Estou incapacitado, faltei ao trabalho, que vergonha, né? O que vão achar de mim? Se nas doenças com fundo fisiológico, né, onde você consegue com exames laboratoriais ou de imagem comprovar para quem quer que seja que você não está bem, se em doenças assim já existe esse peso estigmatizante, né, de culpa e vergonha, você imagina para os transtornos psiquiátricos, onde você, com um exame, com uma ressonância, com exames laboratoriais, não consegue demonstrar para ninguém que você está num momento que pode ser crítico na sua vida. Então, essa sensação de culpa e de vergonha, ela pode ser, assim, avassaladora.
né? E isso advém de uma coisa que a gente chama de psicofobia, né? Que é esse preconceito com os transtornos de ordem psiquiátrica, né? Ah, é frescura, ah, tá de má vontade, ah, é só pensar positivo que você vai conseguir sair dessa, ah, por que você não faz igual fulano que foi fazer um curso? Isso é falta de Deus, você precisa rezar mais, porque senão você não vai conseguir sair dessa. Ai, meu Deus, vai tomar remédio psiquiátrico, vai babar, vai ficar viciado no remédio, não é assim que resolve os problemas. Então, muitas vezes, isso serve como um anteparo, uma barreira para que a pessoa demore mais a procurar ajuda de especialistas, e nisso a coisa pode ir escalonando, né? O problema pode ir se agravando, e muitas vezes o que a gente percebe no consultório é isso. Quando o paciente chega para conversar com o psiquiatra, é porque ele já está praticamente esgotado do Já está ponto de vista psíquico. transbordando, né, doutor? Geralmente, é assim, eu costumo perceber, por ser interessada, né, e ler, que o caminho da psicoterapia ele é muito bom, né? Porque só de você conseguir ter um especialista que te ouça, isso já é tão potente, isso é tão maravilhoso. Por outro lado, tem, como você diz, e tirar o estigma disso, muitas vezes tem que se usar o remédio por um período, até às vezes curto de tempo, só para a pessoa sair de uma situação de emergência, de alerta. Como é que são os tratamentos? É um leque muito grande? Tem que ver muito bem se é só ansiedade, se é pânico, o que que é? Como é que você vê essa questão, doutor? Eu vejo essa questão, como sou psiquiatra, eu vejo essa questão com bastante naturalidade. Agora, uma coisa que muitas vezes o público em geral não compreende muito bem é que uma terapia não exclui a outra, né? Não é porque eu faço psicoterapia que eu não posso tomar medicação, não é porque eu frequento a minha igreja e faço as minhas orações e exercito a minha espiritualidade, isso não me impede de tomar medicações, né? Não é porque eu me alimento bem que eu não preciso tomar medicação, não é porque eu faço atividade física que eu não preciso tomar medicação. Então as coisas elas se complementam e elas não são mutuamente excludentes. Até, né, doutor, só fazendo uma interrupção breve, olha a quantidade de influenciador, que é influenciador até fitness, que é o mais saudável do mundo, tá lá praticando esporte, não sei o que, nananã, e todo mundo tá suscetível a adoecer dessas questões, principalmente de ansiedade nesse mundo maluco que a gente vive, né? Pois é, temos aí o caso Simone Biles que Boa. trouxe um holofote, né, sobre essas questões de saúde mental, que já estavam aí dadas, mas quando alguém da projeção dela diz, olha, eu não estou bem, alguém que faz as coisas que ela é capaz de fazer com o corpo dela, alguém que indubitavelmente é extremamente bem-sucedida, talentosa, e competente naquilo que faz, vem a público diante do mundo inteiro para dizer, olha, eu não vou competir porque eu não estou legal, do ponto de vista emocional, então isso nos acende uma luz amarela, né? Ficamos felizes e tristes por ela e ficamos felizes do ponto de vista de que, olha, se ela pode não estar se sentindo muito bem, talvez eu também possa, Somos né? humanos, né? Você fala assim, e aí essa diminuição da culpa já é um bom caminho, até para a gente logo procurar um especialista, né, doutor? Sim, é um caminho excelente, né? A gente tem que aproveitar esse tipo de brecha. Uma coisa que também o público em geral não sabe, mas que é muito real e comprovada por estudos da OMS, Organização Mundial da Saúde, é que os transtornos psiquiátricos são a maior causa de afastamento do trabalho no mundo, entre qualquer doença. Fala o nome da doença que você quiser. Infarto, dor nas costas, acidente de trabalho, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade generalizada, pânico, toque, são as doenças que mais afastam população economicamente ativa do trabalho, isso em nível mundial. Ou seja, é alguma coisa que às vezes corre silenciosa, né? As pessoas não falam muito e tal, mas é o que afasta as pessoas do trabalho, né? É o que faz a qualidade de vida cair, é o que diminui funcionalidade, que traz prejuízos muitas vezes que podem ser minorados se a pessoa procurar o atendimento especializado precocemente. Doutor, me veio um insight aqui, você falando sobre esses números absurdos e avassaladores, que é talvez um outro ponto desse que o Esper trouxe, de ter a ansiedade, a crise de ansiedade de sair de casa por ter ficado muito tempo em casa.
Mas me veio uma outra reflexão que talvez a gente possa também comentar aqui, que é referente à liberdade, né? Então, se esses números estão crescendo tanto para os trabalhadores e trabalhadoras desse mundo, né? Às vezes, se essa pessoa pudesse, um dia em que ela está sensível, trabalhar de casa para minimizar, às vezes ela não quer ver ninguém. Ela quer talvez até trabalhar, sim, mas silenciosa, dentro da casa dela. Se a gente pensasse o trabalhador como um ser humano e não uma máquina, então agora ele não quer mais ir para o trabalho, está doente. Às vezes era só uma necessidade de um tempo de recolhimento, porque a gente tem tempos internos. Como é que você vê essa questão, doutor? A sua colocação é maravilhosa. Eu não sei se foi um insight ou se foi alguma coisa que você já tinha. Você me trouxe esse insight agora. Você falou e eu pensei, ó. É mesmo. Então é o seguinte, Pétria, nem toda fuga é doentia e nem todo contato é saudável. Então, muitas vezes, quando a gente tem alguma situação que foi traumatizante ou alguma situação que está trazendo dificuldade, que está trazendo um dano emocional, muitas vezes o tratamento não é apenas o confronto, né? Porque o que se pensa em linhas gerais é isso, né? Ah, você tem medo de água, né? Aquela coisa do tempo dos bisavós, né? Ah, não sabe nadar? Sabe quando o meu bisavô me ensinou? Ele me pegou e tacou na piscina. Nossa quando era criança. Né? É tipo, educação mais traumática ainda, né? Pois então, mas né, essa história aí é velha. É isso mesmo. Então, assim, nem sempre esse confronto e esse choque são as coisas que vão fazer com que a gente consiga um tratamento adequado para essa situação traumática ou catastrófica, né? E, de fato, isso aí é uma coisa de flexibilização dos modelos de trabalho vigente que pode ter vindo para ficar e pode trazer, assim, um ganho mútuo, tanto para a empresa quanto para o funcionário, né? Se ele está naquele dia onde, olha, eu tenho a opção de trabalhar tão bem da minha casa quanto se eu fosse e me deslocasse até o local de trabalho, por que não, num dia em que eu não estou tão legal para ir presencialmente, por que não fazer esse trabalho remotamente, né? Existem várias modalidades de trabalho que, após a pandemia, as empresas notaram que, poxa vida, como é que a gente não teve essa ideia antes? De gastar menos dinheiro com transporte, de gastar menos dinheiro com vale alimentação ou qualquer outra coisa, deixando simplesmente que o funcionário trabalhasse em casa com uma produtividade tão boa quanto, ou às vezes até maior, né? Então, essa flexibilização, né, trazida meio que a forceps por conta da pandemia, pode ser alguma coisa que, se usada com inteligência, vai trazer benefício tanto para a pessoa quanto para a própria empresa. Então, eu acho que é um recurso, é um recurso muito válido e é um recurso que tem que ser utilizado, né? Por que não? As coisas boas que vieram junto com essa catástrofe da pandemia, elas têm que ser bem utilizadas, né? Na dificuldade a gente evolui, né? O ideograma japonês para crise, ele não quer dizer uma coisa ruim, né? Ele quer dizer uma oportunidade. Então, claro que eu não estou minimizando a tragédia que nós estamos vivendo, hein, por favor. Não, é ser realista para conseguir atuar na tragédia. Se você Exato. olha, né, doutor? Se a gente é pragmático e olha a tragédia, você fala, peraí, eu tenho que estar com esse pé no chão, entender o que é para conseguir dar esse salto adiante. Doutor Frederico, os meus ouvintes estão aqui encantados com tudo que você trouxe aqui de reflexão para a gente. O Francisco Neto falou, gostei muito do doutor Frederico, fala simples, na veia, disse ele aqui, foi, né, no ponto. Aqui o Paulo Xavier também, a galera tá elogiando, a Célia, nossa, adorei o doutor Frederico, é a primeira vez que o doutor tá aqui com a gente, aqui a Célia Maria Jardim, tô adorando também e tal. Doutor, eu quero muito você mais vezes aqui no Revista CBN para nos ajudar com essas questões da saúde mental, que a gente precisa realmente, como você disse, batalhar e tocar nessa tecla de desmistificar, mais ciência, menos achismo, menos opinião, né? Eu falo muito isso aqui, mais reflexão e menos opinião, para a saúde e saúde mental também. Queria te agradecer também muito por gentilmente, né, nos ajudar a responder essa questão do Esper Leon. O caminho é esse, né? Se acalmar, minimizar a culpa de estar sentindo tudo que está e procurar um especialista. Em poucas palavras, para a gente finalizar, doutor, é esse o caminho, né? É bem por aí mesmo, focar numa rotina diária, se concentrar nas coisas que você pode fazer, né?
cuidar de você com máscara, cuidar de você com distanciamento físico e não distanciamento social. O distanciamento é físico, não social. Use as redes de maneira inteligente, saudável, fique próximo daquelas pessoas que gostam de você, amigos, família. Dê para você esse tempo de ter uma rotina, não ficar com a rotina esvaziada, e dessa maneira você vai conseguir minorar os sintomas ansiosos. Concentre-se num futuro próximo. Não fica pensando, daqui 1 ano, 10, 12, quando a vacina tiver acabado com tudo isso. Não. Vamos focar no hoje, no amanhã, vamos fazer aquilo que nós podemos, e isso vai trazer um alívio dos sintomas. E, se for necessário, não hesite, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, né? Nós somos médicos treinados para ajudar as pessoas a ter uma melhor funcionalidade, né? Do pescoço para baixo, todo mundo toma qualquer coisa, né? Tem aquela caixa de sapato de remédio na casa da avó e vai tomando. Aí eu tô com dor aqui, tomo, tô com dor ali, tomo. Aí quando é da cabeça, quando é daqui para cima, principal. Né? Ai, que pavor de tomar um remedinho, meu Deus do céu e tal, né? As medicações são modernas, elas estão aqui para ajudar. Última coisa, quero tietar também o professor Eduardo. O último livro que eu li do Dostoiévski foi o Irmãos Karamazov. Demais, hein? Nossa, o que foi essa entrevista? Fiquei até atordoada. Foi fantástico. Demais. Que legal, doutor Frederico. Entrevista e adorei, e foi um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Um beijo para toda a sua audiência, para os ouvintes e telespectadores. Prazer foi todo meu. Doutor Frederico Félix com a gente aqui, médico psiquiatra, e eu já recebo aqui a mensagem do nosso ouvinte, Esper Leão, que está no YouTube. Pétria, muito obrigada por essa entrevista. Um abraço imensamente grato também ao doutor Frederico, que foi o nosso consultório CBN de hoje. Repórter CBN.